Eu quero cumprimentar todos que acompanham o ICL Notícias. Vocês se tornaram uma grande televisão brasileira, né? Uma Obrigada, presença Miguel. muito importante na vida do povo brasileiro. Cumprimentar a Vivian Mesquita, o César Calejon e o William De Luca. Bom, preço de alimentos, né? Nós tivemos um fator positivo na sociedade brasileira, o aumento do consumo. Aumento do consumo que se deu por conta do aumento do salário, o aumento do emprego e o aumento da transferência de renda. Logo, o povo brasileiro foi às compras e as principais de alimento. Isso é muito bom, porque nós queremos tirar o Brasil do mapa da fome e alimentar corretamente o povo brasileiro. Esse é o grande desafio do presidente Lula. O que foi a variação de preço? Onde se deu a variação de preço? A variação de preço se deu a partir de outubro, quando o Donald Trump se elegeu presidente dos Estados Unidos. O dólar se fortaleceu, nós tivemos uma variação cambial que foi de 5,70 para 6,30 e assim todos os alimentos que estão precificados em dólar, porque o preço está lá na Bolsa de Chicago e nas bolsas estrangeiras, eles aumentaram de preço, porque exportar ficou mais vantajoso do que fornecer para o mercado interno. E assim, 5 alimentos passaram a aumentar o seu preço, né? Isso, com essa guerra tarifária que o Donald Trump fez, o dólar saiu de 6,30 e voltou para 5,70. 5,70. Essa semana teve uma variação para cima no dólar e, de um lado, todos esses alimentos podem voltar a alterar o seu preço. O que nós esperamos é que o dólar continue a 5,70. O governo brasileiro fez a sua lição de casa. Veja, déficit zero. Nós terminamos o ano passado com déficit zero. Equilíbrio fiscal, e assim nós estamos fazendo a lição de casa, mas você tem uma variável externa, porque o dólar alto faz com que esses alimentos que estão precificados em dólar também cresçam de preço aqui no mercado interno e também os insumos que são importados encarecem. Fertilizantes, defensivos, embalagens encarecem. Nós estamos tomando uma série de medidas, o governo do presidente Lula. Primeiro, baixou tarifa de uma série de produtos, que já está repercutindo. Por exemplo, azeite de oliva, os óleos estão diminuindo de preço no mercado. Fizemos também medidas como aquela medida de promover a produção de arroz. Hoje o arroz baixou de preço. Você vai na gôndola, o arroz já teve 36,40 há um ano atrás. Agora você encontra arroz a 22, 23, 24, os 5 quilos de arroz. É um preço que, do ponto de vista da história do Brasil, é um bom preço. As carnes começaram a baixar de preço também, né? E nós estamos estudando hoje o tema das embalagens importadas, que tem uma tarifa para um tipo de aço que nós estamos entendendo que não se justifica porque não temos similares no Brasil. Então, todas as medidas para baixar preço, e a principal delas o governo lançou em 2023, 2024 e vai lançar em 2025, o recorde de financiamento agrícola. Qual que é o impacto do recorde do financiamento agrícola? Nós vamos ter a maior safra da história do Brasil. São 325 milhões de toneladas de grãos. Por isso, a coisa no campo vai indo bem. Nós estamos acertando os juros para que os juros repercutam na cesta básica. Agora, tem uma variável internacional, e aí eu sempre lembro aqueles que puseram o boné do Trump, né? O Bananinha pôs, o governador de São Paulo pôs, outros puseram, agora estão vendo o impacto negativo para a economia brasileira e para o povo brasileiro de ter apoiado um presidente que abriu guerra contra o mundo inteiro. Por isso, o que eu quero dizer? O momento atual, se você for no supermercado, os preços estão melhores do que estiveram em dezembro, certo? Porém, nós temos que vigiar para que eles não voltem a subir e vigiar para que eles continuem a baixar. E é isso que o governo está fazendo. Nós temos reuniões semanais de controle de preço, de acompanhamento de preço, semanais as nossas reuniões de acompanhamento de preço. E nós agora, na quarta-feira, vamos ter
sob o comando do vice-presidente Geraldo Alckmin, uma reunião com todo o pessoal de proteína, de carnes e ovos. Ovos. Nós tivemos um fenômeno no ano passado que o ovo estava muito barato. O que eles fizeram? Eles mataram as matrizes. Aí a carne estava cara, muita gente substituiu a carne pelo ovo. E terceiro, o ovo virou, ele era vilão, virou herói. Né? Antes diziam que o ovo dava colesterol, agora o ovo virou o alimento dos esportistas. E quarto, nós estamos na quaresma, que muita gente deixa de comer carne e come ovo. Então, o ovo, a tendência nos meses de maio para frente, diminui de preço. Os ovos diminuem de preço. E a gente tem alguns produtos. O café diminuiu um pouquinho de preço, mas continua alto. Aí é uma questão ambiental, porque parte da safra foi perdida, principalmente no Vietnã. Então, nós temos preços que continuam altos. O café é um deles, o cacau, os produtos derivados de cacau, também. E, por último, nós precisamos continuar fazendo um esforço de aumento de produção e de controle do dólar para diminuir o custo dos alimentos na renda do povo brasileiro. Esse é o esforço permanente do presidente Lula. Ministro, o senhor citou a questão do campo, né? E nos últimos meses, o João Pedro Stedley, que é a principal liderança do MST, fez críticas muito duras ao governo federal. Eu vou ler aqui o que ele disse, porque eu quero ser preciso as palavras que ele utilizou. Ele disse: estamos putos da cara com a incompetência do governo, fecha aspas. Ele estava se referindo à situação de 90 mil famílias que estão acampadas em barracas de lona preta pelo país. O Stedley se refere à questão da desapropriação, na opinião dele deveria ser acelerada, e ao processo de reforma agrária, que ele critica ainda é insuficiente por parte do governo. Como é que o senhor recebe essas críticas e qual avaliação o senhor faz do processo de reforma agrária sob a gestão Lula? Primeiro, não são 90 mil famílias. Quem as cadastrou fomos nós. Nós passamos 2 anos cadastrando, todas as famílias estão embaixo de lona no Brasil. São 120 mil famílias. Segundo, o João Pedro Stedley poderia lembrar que o programa de reforma agrária está paralisado há 10 anos. Os golpistas Michel Temer e Jair Bolsonaro, eles paralisaram o programa de reforma agrária, erigiram uma legislação para proibi-la e também eles tiraram o orçamento do nosso ministério e extinguiram o MDA e o INCRA. Portanto, nós chegamos lá sem ministério, sem orçamento e com uma legislação impeditiva. O que nós fizemos? O presidente Lula recriou o ministério, fortaleceu o INCRA, contratando agora 700 servidores, criou 2 diretorias, uma delas de obtenção, botou um pouco de orçamento, tá certo? E hoje nós já entregamos 15 mil famílias. Nós nos assemelhamos ao Lula 3. Nós estamos no mesmo patamar de 15 anos atrás de entregas. Entregamos o Lula 1, Lula 2, o nosso patamar está semelhante do Lula 1, Lula 2 no Lula 3. Agora, em março, essas críticas são anteriores a março. Dezembro de 2024. Dezembro. Por que nós não entregamos em dezembro? Porque caberia ao presidente entregar. Aí ele se acidentou e teve uma recidiva no ferimento. E ele bateu a cabeça. Bateu a cabeça e eu não ia entregar sozinho. Então, nós entregamos em março 12 mil famílias que foram beneficiárias de reforma agrária. Em março foi entregue ali em Campo do Meio, perto de Alfenas, em Minas Gerais, aquela fazenda, mas entregamos para o Brasil inteiro. E agora já tínhamos entregue 3 mil, 15 mil e nós devemos entregar umas 2, 3 mil famílias agora em abril ainda. As fazendas mais paradigmáticas estão sendo desapropriadas. Essa do Campo do Meio, em Minas Gerais, era a principal, tinha sofrido 11 reintegrações de posse. Cambaíba, no Rio de Janeiro, onde incineraram corpos de opositores da ditadura militar, nós desapropriamos para a reforma agrária. Agora, com a colaboração do ministro Fernando Haddad, Jorge Messias, presidente Lula, vamos entregar a Brasileira, no Paraná, que é a principal fazenda que diz respeito ao MST. Entregamos no Pará Pau d'Arco, onde mataram 10 trabalhadores rurais.
Crixás, em Goiás. Estamos fazendo um grande assentamento irrigado em Petrolina, no norte da Bahia. Então, as críticas deles, né? E eu acho que a equipe nossa é muito competente, porque nós não temos o orçamento que tinha no governo Lula 1 e 2. Tem criatividade e tem também capacidade de articulação para ter entregue esse número. E esse número, a meta nossa é entregar 60 mil nos 4 anos do governo Lula. 60 mil é o que o Lula 1 entregou, é o que o Lula 2 entregou, e é metade dessa demanda, né? Reforma agrária, sempre que um governo brasileiro tentou fazer reforma agrária, foi derrubado. O Getúlio foi levado ao suicídio. O Jango foi derrubado, 21 anos de ditadura militar. O Lula foi preso 580 dias e a Dilma foi derrubada. Então, esse é um tema que, se eu conseguisse, em 4 anos, resolver, tá certo? Eu seria um herói nacional, tá certo? E o presidente Lula, então, estaria na história do Brasil. Se não tivesse o parlamento sequestrado o orçamento, como fez através dessas medidas de emendas. Um sequestro do orçamento que esvazia as políticas públicas. Se nós tivéssemos maioria parlamentar, nós estaríamos, evidentemente, num outro patamar. Agora, o patamar que nós estamos hoje, ele se assemelha ao patamar dos melhores momentos da reforma agrária no Brasil, que foi o Lula 1, e foi o Lula 2, até o governo Fernando Henrique foi um bom patamar também, e o nosso. Portanto, nós estamos fazendo tudo no limite para entregar a reforma agrária. 1,6 bi de crédito nós entregamos. Aí você me pergunta, sabe aonde a gente achou esses 1,6 bi de crédito? Não. É como você lavar uma calça e botar a mão, achar uma nota de R$100 depois da calça lavada, depois de muito tempo. Nós encontramos dinheiro perdido no governo Fernando Henrique. Estava na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. Nós encontramos esse recurso e destinamos para crédito para a reforma agrária, porque a gente não quer só terra, tem que ter terra, crédito e assistência técnica e acesso ao mercado para os programas de reforma agrária. Deixa eu aproveitar a sua experiência não só como ministro agora, mas como deputado também, para perguntar sobre um tema que a gente comentou bastante no programa hoje e é premente a anistia. Ontem a ministra, a sua também colega ministra e deputada a Gleisi Hoffmann falou, hoje retificou a fala sobre sobre o andamento desse processo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como é que o governo tem se posicionado em relação a isso e também como é que o senhor, como deputado, tem visto o clima no Congresso para esse processo avançar. Ontem, os deputados bolsonaristas diziam que já tinham os votos necessários para abrir urgência. Ainda não está confirmada essa informação 100%, né? A gente ainda não viu as assinaturas do papel. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse processo de anistia e se o senhor acha que ele tem clima para ser encaminhado no Congresso Federal. Olha, Leandro, eu sou o autor desses 2 tipos penais, que é do projeto em defesa do Estado Democrático de Direito, que criminaliza a tentativa de golpe de Estado, de supressão violenta da democracia e de tentativa de supressão do Estado Democrático de Direito. Eu que sou autor do que resultou numa lei que revogou a Lei de Segurança Nacional e agora previu os crimes que eles estão enquadrados. Jair Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno, todos eles estão incursos nesses 2 artigos que eu fui o autor deles e que resultou na nova lei em defesa do Estado Democrático de Direito. Na minha opinião, não tem menor condição de anistia. A anistia, ela desorganizaria o sistema brasileiro. Ela desorganizaria o sistema penal e a democracia brasileira. É quase que um estímulo ao crime. Você pode tentar praticar um golpe que você não será punido. Então, eu não vejo clima para acontecer isso. Não tem clima nenhum. A ministra Gleisi deixou clara a posição dela hoje ser contrária à anistia. Eu não vejo meios de ter anistia. Eu acho que esses que estão em cursos nessa tentativa de golpe, que na história do Brasil nunca foram punidos, deverão ser punidos agora, deverão ser presos e cumprir na prisão
à tentativa de golpe de supressão do Estado Democrático de Direito, porque eles estavam tentando suprimir a nossa liberdade. Eles estavam tentando suprimir o nosso ambiente de conquista de direitos, a nossa capacidade de expressão das nossas opiniões. Nós aqui, o ICL não existiria se tivesse tido golpe, tá certo? Nós aqui estaríamos presos ou estaríamos exilados. Tentativa de golpe é crime. Ou coisa pior, né? É crime Exatamente. grave. Se fosse golpe, não estaríamos aqui. E se tivesse tido... Por isso que ali na discussão da lei, nós defendemos que o que tinha que ser punido era a tentativa. Exato. Porque se tivesse tido golpe, você não tem como punir alguém que praticou golpe. Ele que perseguiria os seus adversários. Então, eu acho que não tem ambiente para anistia, nós não devemos permitir se discutir essa tramitação. Ela é uma tramitação que, inclusive, na minha opinião, é contra a Constituição. E por isso nós teríamos que derrotar essa tentativa de tramitação, nem deixar tramitar, e ainda menos vingar a aprovação de uma anistia no Congresso Nacional. Muito bem. Ministro, quero agradecer demais o seu tempo conosco hoje, super importante para a gente. Obrigada por abrir a agenda e conversar um pouquinho aqui com a gente no ICL. Muito obrigado a vocês. Parabéns ao ICL, nós devemos muito a vocês, Vivian Mesquita, César Callejon e William De Luca. O Brasil deve muito a vocês, porque vocês estiveram na resistência quando tudo caminhava para um golpe de Estado, vocês estiveram na resistência. E por isso eu quero aqui expressar a nossa gratidão em nome dos democratas, em nome do povo brasileiro, ao ICL e toda a mídia que esteve na resistência naquele período. E obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, ministro. Obrigado, ministro. Boa sexta-feira, bom final de semana.